Shalom Uvrachá. Nossa parashá nos conta que Moshe Rabbeinu se encontra agora com o exército que voltou da guerra de Midian. E o que vem a ser essa guerra de Midian? Porque Hashem pediu para fazer uma vingança. Olha a gravidade da palavra. Fazer uma vingança contra Midian. Não tem essa palavra nem em relação ao Amalek. O Amalek é o pior de todos os inimigos do nosso povo. E nem em relação ao Amalek foi feito um pedido de fazer uma vingança. E nós sabemos que nos 613 mandamentos, um dos mandamentos é que é proibido se vingar. Só que esse mandamento é dos 613. Agora, nos 7 mandamentos dos Bnei Noach, não tem esse mandamento. Quer dizer, o que vem a ser se vingar pela Torá, se uma pessoa, antigamente, isso o Rashi usa a linguagem, traz o Midrash, que usa a linguagem da época, a linguagem do que era usual naquela época, que todos eram agricultores, e o usual era que a pessoa quebrou a enxada no meio do trabalho. Então ele perde o dia de trabalho por falta de enxada. Então ele pedia a enxada emprestada para o vizinho. E sendo que esse era o caso que mais acontecia, o Midrash traz esse caso. Então se o vizinho fala para ele: olha, eu não vou te emprestar enxada, não importa o motivo, não é um motivo que dê para justificar. Tem uma pessoa que toma mais conta, tem uma pessoa que toma menos conta, mas vamos dizer que lá não tinha um problema desses, que era um vizinho que sempre quebrava a enxada de que ele pedia emprestado, e se ele quebrasse ele teria que pagar. Então, só que esse vizinho ele resolveu não emprestar a enxada porque simplesmente ele não quis. Aí no outro dia acontece o contrário. O vizinho comprou 2 enxadas. Aquele que a enxada dele quebrou, ele já comprou uma de reserva. E esse vizinho que não quis emprestar, a enxada dele quebrou. Aí ele vem pro vizinho que pediu emprestado e ele não deu. E ele fala para ele: me empresta essa enxada. Aí o outro fala: olha, quando eu precisei você não quis me emprestar. Agora que você precisa, eu não vou te emprestar. Isso é chamado de vingança. A partir daí para cima, Deus me livre, mas isso é o mínimo considerado já vingança. Quer dizer, jogar na cara. Em português você fala jogar na cara. Então por isso que para um judeu é proibido fazer isso, principalmente entre marido e mulher, que a mulher ou o marido um fala pro outro: olha, você não quis me fazer isso, então não vou te fazer aquilo. Esse jogar na cara é vingança. Agora vamos falar sobre Bnei Noach, que nesse caso era o Midian. O Midian, eles eram obrigados a cumprir somente 7 mandamentos de Bnei Noach. Sendo que eles são obrigados a cumprir 7 mandamentos, então para eles é proibido se vingar da gente. Se a gente não empresta enxada para eles, no outro dia quando a gente pede, é permitido para eles falarem: olha, você não quis me emprestar, então não vou te emprestar por causa disso. Então é permitido para mim me vingar dele também. Se ele não me empresta, posso falar: olha, agora quem não vai te emprestar sou eu. Então, ou seja, quando a gente fala com alguém que só tem que cumprir 7 mandamentos, a gente pode se relacionar de acordo com esse nível. Não, ou seja, a diferença assim, que você e a sua família, você não vai emprestar juros para sua mãe, não vai emprestar dinheiro a juros com seu filho, com a sua filha, com seu irmão, com sua irmã. Mas com alguém que não é da família, você pode emprestar a juros. Ou seja, isso seria assim o normal da ética. Então, pela Torá, é proibido emprestar juros para um judeu. Aí por quê? Porque todo o povo de Israel é uma família só.
Então, esses 613 mandamentos, eles são aplicados dentro da família, como se diz, dentro da comunidade judaica. E sendo que o Midian, eles não são judeus, então é permitido, na hora que eles vieram, eles fizeram pra gente uma coisa errada, uma tragédia que eles causaram pra gente, então seria permitido pela Halachá se vingar deles. Só que isso não se encaixaria na palavra vingança. Ou seja, eles quiseram destruir a gente. Então, a pessoa que vem te assassinar, diz a Gemara, você tem que acordar antes dele e não vai entrar em detalhes, ok? Ou seja, sim, você tem que ser salvado do perigo, como se diz. Ou seja, a lei da legítima defesa. Então, essa guerra do Midian, ela não se encaixa exatamente no padrão de vingança. Ou seja, qual seria o problema? A gente está em guerra com eles vieram nos matar, e então a gente tem que acordar mais cedo e matar eles antes, senão eles nos matam. Por que é definido como vingança? Porque o que eles tinham que fazer contra a gente, eles já fizeram. A guerra já terminou. Ou seja, eles fizeram tudo o que eles podiam fazer contra nós. Eles recrutaram todas as meninas de Midian. Midian era um paizinho de 5 reis, 5 cidades-estado. Ficava na Arábia Saudita. Eles não tinham nada a ver com a gente. Eles não estavam no nosso caminho. Não passamos por lá. Eles não iriam fazer parte do nosso país. Não tinham nada a ver com a gente. Com tudo isso, eles fizeram a pior coisa do mundo. Eles recrutaram, até a princesa de Midian foi recrutada para fazer um exército de prostitutas, desculpa a palavra, mas é isso que era, para seduzir os jovens judeus, para que Hashem tire a proteção que Hashem nos dá, todos esses milagres que a gente tem todo dia. No mérito disso que a gente se comporta certo, na hora que a gente comporta errado, os milagres param de acontecer, no ar está cheio de doenças, e foi isso que aconteceu. Eles se comportaram errado, eles fizeram idolatria, as meninas seduziram eles para fazer idolatria, em troca disso elas dormiram com eles, fizeram lá todas as fantasias, sabendo que elas estavam causando a morte deles, que não ia durar muito tempo vamos chamar isso de casamento bem entre aspas, sabendo que em breve elas seriam viúvas, pelo que elas próprias aprontaram lá, que o motivo delas era que Hashem fizesse com que todo mundo ficasse doente e morresse, quer dizer que não Hashem fizesse, que Hashem parasse de fazer os milagres, aí automaticamente as doenças do mundo já iriam pegar, e qualquer um que Deus não faz um milagre para proteger ele. E elas sabiam que esse casamento, vamos dizer assim, não iria durar por muito tempo. Em breve elas voltariam para Midian, porque esses meninos que elas estavam dormindo com eles, o objetivo era que Hashem não vai mais proteger eles e que eles vão morrer. Então elas vão ser jovens viúvas, vão voltar para casa e se casar lá com quem elas quisessem. Isso que elas aprontaram para a gente, elas conseguiram. E 24 mil meninos faleceram. E elas voltaram lá para o Midian, felizes, elas cumpriram a missão delas, missão cumprida, o comando das meninas, das mulheres do Midian, volta para o Midian, aplaudido por todo o povo. E a guerra terminou, eles ganharam, 24 mil pessoas morreram do nosso lado, do lado deles ninguém, eles ganharam a guerra terminou. Mais do que isso, não precisa ser feito. O Bilam ganhou o salário dele, ganhou um dinheirão por ter dado esse conselho e terminou tudo. Então por isso que é chamado de vingança. Quer dizer, a gente não está no meio da guerra. A guerra já terminou, mesmo assim agora a gente vai lá lutar contra eles. Por quê? Porque Hashem pediu para a gente fazer uma vingança.
ou seja, ir lutar contra eles mesmo que a guerra terminou, porque o que eles fizeram foi um ódio gratuito. E o ódio gratuito lá em cima é uma coisa muito grave. Para vocês terem ideia, as meninas do Moab, elas também estavam lá. Aquele exército de meninas, de mulheres do Midian, estava unido a um exército de mulheres do Moab. Elas fizeram exatamente as mesmas coisas e voltaram para o país delas, foram aplaudidas. E então por que Hashem não pediu para fazer uma vingança contra o Moab? Porque o Moab, eles tinham motivo para nos odiar. Nós estávamos acampados do lado do país deles, eles tinham medo da gente. Agora o Midian, eles não tinham motivo para nos odiar. Ou seja, o Midian, eles simplesmente a gente não estava no caminho deles, a gente não ia passar pela terra deles, simplesmente eles nos odiavam de graça. Por isso mostra que o ódio gratuito lá em cima é a pior coisa que pode existir na face da terra. Pior das piores das piores das piores. Por isso a gente pediu para a gente fazer contra eles uma guerra, mesmo que não é uma guerra de defesa, mesmo que não entra na classificação de que se a pessoa vem te assassinar, acorda antes dele e mata ele primeiro antes dele te matar. Não estava nessa classificação. A guerra já tinha terminado, elas já tinham ganho, já tinham vencido, já tinham voltado para o Midian, já tinham sido aplaudidas, e as mulheres do Moab a mesma coisa. Mas por causa que o que eles fizeram era ódio gratuito, eles não tinham motivo para isso, foi o que a gente chama de antissemitismo. Por causa disso Hashem falou, vai lá, faz a vingança contra eles. Foram lá, o Elazar Cohen, ele recrutou o exército de Israel inteiro. Foi 1000 soldados de cada tribo, quer dizer, foi uma coisa muito pequena para o tamanho de Midian. Então todo mundo sabia que toda essa guerra, sendo que era uma ordem divina, ela iria ser uma guerra de milagres. Hashem falou para Moshe Rabbeinu, deu para ele essa função de ele organizar essa guerra contra Midian. E ele não pode, ele falou, não posso, porque quando ele fugiu do Egito, ele fugiu para Midian. Então tem um provérbio judaico: o poço que você bebeu a água dele, não joga uma pedra nele. Então Moshe Rabbeinu falou, olha, quando eu fugi do Egito, eu fui para lá, me casei com a Tzipora, filha de Itró, e o Itró se converteu ao judaísmo. Quer dizer, eu usufruí do lugar. Não posso que esse lugar termine, esse lugar seja... Não posso eu fazer uma guerra contra esse lugar. Então, essa guerra agora já passou, então Moshe Rabbeinu não foi pessoalmente, e o Tachlis, como se diz, o objetivo final da guerra era fazer com que aquele país Midian deixasse de existir. Os soldados foram, o Bilam atacou o nosso exército com muitos feitiços e tapete voador, e jogando pedras no tapete voador. Não conseguiu nada. O Elazar Cohen com o Tzitz derrubou o Bilam. O Bilam foi morto com espada. O que ele fez pra gente, então, aconteceu já, a vingança foi feita para ele. Ele causou a nossa morte, então nós fizemos a morte dele. Terminou tudo, ganhamos. Os únicos sobreviventes lá foram as próprias mulheres bomba, as próprias mulheres que causaram a nossa morte. Então o exército trouxe essas mulheres para Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu então ficou bravo.
Ele falou, por que vocês trouxeram essas mulheres para cá? Quer dizer, agora vocês vão implodir o nosso povo. Agora vocês, a guerra já tinha terminado. Elas já tinham feito todo o mal que elas precisavam fazer, que elas receberam instrução para fazer. Agora vocês trouxeram elas de volta, agora vai começar tudo de novo. Quer dizer, elas vão seduzir de novo os meninos aqui. Elas vão, de novo, a idolatria vai voltar para o nosso povo. Então Moshe Rabbeinu ficou bravo. E aí, por causa que ele ficou bravo, e bravo com razão, imagina, você vai fazer uma guerra contra o califado islâmico, os americanos agora ainda estão lá nos últimos ataques com o califado islâmico, você traz de lá 80 mulheres bomba com o cinturão, com as bombas, e traz isso para dentro de uma base americana. Vamos dizer, a América está lutando contra o califado islâmico, soldados voltam da batalha, trazem todas as mulheres bomba, colocam elas dentro da base americana, como exemplo, tá? Aí o general vai ficar bravo, vai falar, pera, a gente foi lá para lutar contra elas, agora vocês trouxeram o inimigo para dentro da nossa base. Então, Moshe Rabbeinu, o que ele está falando está certo. Quer dizer, vocês foram lá lutar contra o que elas fizeram, agora vocês trazem ela para dentro do nosso povo, agora que elas vão fazer... Elas já estão acostumadas a fazer coisa errada, agora vão destruir o nosso povo. Mas a Torá olha para o que Moshe Rabbeinu, o jeito que Moshe Rabbeinu falou isso, Moshe Rabbeinu ficou bravo. Por causa que ele ficou bravo, ele esqueceu a Halachá, ele esqueceu a lei judaica tão importante, que é a lei da cacherização dos utensílios. Então ele só se lembrou que tinha todos aqueles utensílios que os soldados trouxeram da guerra. Ele só se lembrou que tinha que purificar os utensílios a tudo que é ligado à impureza de mortos, porque são utensílios que trouxeram eles da guerra. E ele se esqueceu totalmente do principal, uma coisa tão basiquinha que qualquer criança pequena sabe. Se alguém cozinhou um porco numa panela, essa panela deixou de ser kasher. Tem que kasherizar a panela. Uma coisa que qualquer criança pequena sabe, Moshe Rabbeinu esqueceu. Por que ele esqueceu? Porque ele ficou bravo. Então a Torá como se diz, não vê com bons olhos o fato de Moshe ter ficado bravo. Mesmo que olhe o motivo, graças a Deus, não é que ele ficou bravo sem motivo. Quer dizer, essas meninas vieram para o nosso povo, causaram uma tragédia, 24 mil mortes, ficaram viúvas, voltaram para o país delas, foram aplaudidas. Agora o exército vai lá, traz elas de volta, coloca elas de novo dentro do nosso povo, que absurdo. Mesmo assim é proibido ficar bravo. Então, o que acontece, quando a gente fala, diz o Rambam, quando a gente fala, a própria Torá fala que, olha, Hashem ficou bravo, não é que Hashem ficou bravo, não é que Deus fica bravo, Deus me livre. Imagina você estar conversando com uma criança de 2 anos, você tem 2 nenês gêmeos, um filho e uma filha, e o menino morde a menina, e a menina dá um tapa no menino. Aí você faz uma cara de bravo, você fica bravo com os dois, mas é só cara de bravo. De verdade, dentro você está amando eles do fundo do coração. E por fora, para educar eles, você tem que se fazer de bravo. Mas você não pode se envolver, você não pode, Deus me livre, você não pode ficar bravo. Então diz o Rambam, que às vezes a gente tem que fazer cara de bravo, a gente tem que, para educar alguém, a gente tem que ter uma moral, vamos dizer assim. Mas diz o Rambam que se a pessoa se envolve psicologicamente nisso, quer dizer, se você vestiu a camisa aqui da fúria, aí já você se desqualificou. E foi isso que aconteceu com Moshe Rabbeinu. 3 vezes Moshe Rabbeinu ficou bravo. Nessas 3 vezes a consequência foi trágica.
Uma vez que no lugar de falar com a pedra, ele bateu na pedra e aí foi decretado para ele que já não entra mais na terra de Israel. Ele, o irmão dele, Aaron, mesmo que nossos sábios falam que isso já tinha sido decretado antes, mas o fato desse decreto ter sido publicado nesse momento mostra pra gente que ainda teria uma chance de reverter isso, a não ser se não acontecesse isso dele ter ficado bravo. 3 vezes ele fica bravo. Uma vez ele fica bravo com Aaron em relação aos korbanot, e outra vez é agora. As 2 vezes anteriores ainda Rashi ainda justifica, ainda ele tinha um motivo. Agora essa vez ele tem o maior motivo de todos, aparentemente. Ele está falando: vocês trouxeram as mulheres bombas para dentro da nossa base militar, agora que elas vão implodir a nossa base por dentro. E dessa vez Rashi fala: olha, agora tá vendo? Não só dessa vez ele ficou bravo e ele esqueceu a Halachá por causa disso, mas das 2 vezes anteriores também. Agora nós estamos embaixo do rio Tietê. O rio Tietê é um dos sinais de Mashiach, né? Que os rios vão dar como óleo, e você vai tentar pescar um peixe para doente, não vai conseguir. E nem o Rashi conseguiu decifrar esse sinal. Ninguém conseguiu imaginar uma coisa tão ruim assim. Mas ultrapassamos. Agora nós fomos por baixo do rio Tietê. Graças a Deus, estamos a caminho do nosso centro da cultura judaica, uma ilha de Torá, no meio de um oceano de um monte de coisa. Não vou entrar em detalhes, que não é a nossa praia, mas voltando para o nosso assunto. Até Moshe Rabbeinu, até Moshe, que é o maior de todos os profetas, ele foi condenado pela Torá. Deus decretou para ele que ele não vai entrar na Terra Santa. E aqui no nosso caso ele esqueceu a Halachá. Então, isso por quê? Porque ele ficou bravo. E qual é o problema dele ter ficado bravo? Porque de vez em quando você é obrigado a educar a criança, para a criança não enfiar um ferro na tomada. Deus me livre, imagina uma tomada de 220, a criança vai lá com um arame para enfiar na tomada. Deus me livre, vai saber o que vai acontecer? A mãe dá um berro, fala: se você enfiar esse arame na tomada, eu vou te dar 10 chineladas. Ela não vai dar chinelada nenhuma, que pode ser que depois disso a criança, Deus me livre, leva um choque e falece. Mas ela é obrigada a dar um berro. Agora, nessa hora que ela está dando berro, por dentro ela tem que estar cheia de amor. E esse é o motivo que ela está dando berro. Ela só está berrando por amor à criança, porque se ela vê um ratinho que depois de ter comido o queijinho dela, esse ratinho pega com a boquinha dele um arame e vai enfiar na tomada, ela está na torcida para ele conseguir. Ela fala: olha, graças a Deus vai me livrar do ratinho. Agora, se é a filha dela, ela está no desespero. Então esse desespero, a fonte do desespero é o amor. Então, quando a gente fica bravo com alguém, por dentro a gente não está sentindo amor. Por dentro a gente está bravo também. E aí a Torá condena. Ou seja, se o motivo que você está bravo com a criança é porque você está no desespero, de tanto que você ama a criança, você não quer que essa criança se machuque. Então por fora você está surtando, por dentro você está cheio de amor e carinho para dar. Agora, se Deus me livre, você já se envolveu psiquiatricamente com a sua fúria, e você está bravo por fora e bravo por dentro, a criança te deixou nervoso. Se a criança te deixou nervoso, então você agora... O problema é você, o problema não é a criança. A criança, a idade dela... de acordo com a idade dela, o comportamento dela está normal. E você, de acordo com a sua idade, você está se comportando errado. Então, isso que a Torá vem nos ensinar. Que nós não podemos nos envolver
na fúria. A gente tem que ficar bravo para salvar a vida do outro, mas nunca, jamais nós podemos nos envolver. Ou seja, por fora você tem que fazer cara de bravo, por dentro você tem que estar cheio de amor para dar. Para essa pessoa que se você está bravo com ela. Agora, se você não está sentindo amor por essa pessoa dentro, então não fica bravo com ela fora também. Porque aí isso já é maldade, como se diz, isso já é crueldade, isso a Torá vê como idolatria. Qual é a grande gravidade de ficar bravo? Tinha uma história com o rei Davi, que imagina, o filho dele fez uma revolução contra ele. Imagina essa situação, aquela criança querida que ele estava tão preocupado com essa criança desde que ele nasceu e cuidou dele tão bonitinho, e essa criança cresce e faz uma revolução contra o pai, quer assassinar o próprio pai, coloca o país inteiro para assassinar o pai dele. E o rei Davi foge, e nessa fuga o presidente do Sanedrin, que é Shimei ben Gerá, ele amaldiçoou o rei Davi, uma maldição oficial com o nome de Deus, para todo mundo ver que, olha, o tribunal rabínico está a favor da revolução, está contra o rei. Se alguém vê esse rei está amaldiçoado pelo Sanedrin. O rei Davi, o general que fugiu junto com o rei Davi, queria matar esse Shimei ben Gerá. Falou, olha, agora a revolução vai ficar pior por causa dele. Agora a gente vai estar num perigo maior, e eu como general sou obrigado a defender, a nos defender. O rei Davi falou, não faz nada. Por que? Hashem amar lo kalel. Porque ele falou, olha, tudo lá, decretado lá de cima, não teria como ele fazer isso se não fosse o decreto divino. Ou seja, assim, Deus me livre, se não fosse Hashem determinar que aquela pessoa, que o rei Davi teria que ser amaldiçoado, o Shimei ben Gerá não teria como amaldiçoar ele. E novamente essa maldição era uma oficialização de que o tribunal, tipo o Supremo Tribunal Federal, estava contra o rei. Então o rei Davi falou, não se preocupa com isso, não tem como. Aqui o pedágio já é com balinha, então a gente compra a balinha aqui e dá ela em outro lugar. Tudo de bom, tudo de bom. A gente agora, assim, ele já vem com o preço determinado, com a balinha, e aí a gente compra a balinha aqui e já dá essa balinha no próximo pedágio. Então, voltando para o nosso caso, ou seja, o rei Davi falou, você está pensando que isso aconteceu por quê? Isso aconteceu porque estava decretado lá de cima. Por causa que estava decretado lá de cima, então se você fica bravo, quer dizer que você não está acreditando em Deus. Se você não acredita em Deus, você já acredita em outra coisa. Você já acredita que o mundo é Deus, você já acredita que outra coisa, que essa pessoa que está te amaldiçoando, que isso é Deus. Quer dizer, isso tem mais força do que Deus. Por causa que o nervosismo, a fúria é considerada idolatria, por isso que ela é tão... a ira, vamos dizer assim, né? Que me falta a palavra em português um pouquinho. Por causa que essa ira é considerada idolatria, que na hora que a pessoa fica irado por dentro, quer dizer, ele não acredita que Deus fez isso por algum motivo que está acima do entendimento dele. Ele não acredita que Deus deixou acontecer por motivo da retificação da alma dele. E no caso do rei Davi era por causa do caso da Batsheva. Aí tinha que acontecer tudo isso, era pacote Avshalom, pacote revolução, incluindo a maldição do STF, por causa que o Davi tinha tido problema com a Batsheva, isso vinha retificar o que ele fez de errado. E mesmo que tinha toda a explicação para aquilo, a Batsheva era o aspecto feminino da alma dele, que tinha caído nas mãos do Uriah.
mesmo com todo o lado espiritual, ele não deveria ter se comportado daquela maneira. Então, por causa disso, o rei Davi falou para o general: olha, Hashem falou para ele amaldiçoar. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer, faz parte do decreto divino. O profeta já tinha falado, Natan Hanavi tinha falado para ele que, olha, de dentro da sua casa vai sair, vai ter essa maldição. Então, na hora que o rei Davi viu que era o Avshalom, ele ficou até feliz. Ele falou: graças a Deus que não é um escravo, que é pelo menos meu filho. Se fosse um escravo, eu iria ser cruel, fosse um mamzer, um bastardo dentro da família, filho de alguma esposa que não era filho dele, que era de algum amante, alguma coisa assim. Então, na hora que o rei Davi viu que o que estava acontecendo para ele, estava decretado para ele, ainda foi com desconto, ele ficou feliz. Então assim a gente tem que ver as coisas. Se acontece alguma coisa ruim para a gente, com tudo isso que nós temos que nos comportar de uma maneira civilizada, quer dizer, falar para a criança, ficar bravo com a criança por fora, para a criança não se machucar, mas por dentro está cheio de amor para dar. E assim também em relação às pessoas que nos cercam, também se alguém está fazendo mal para a gente, se é uma coisa que nós podemos consertar, mas não ficar por dentro, com a fúria por dentro. Sempre tem que ir por fora, de maneira educada, de maneira agradável, explicar que dá para fazer tudo de um jeito melhor, mas o que a gente não pode fazer é ficar irado por dentro. Então, se você vê que você não vai conseguir explicar sem ficar irado, então é melhor não explicar, é melhor abrir mão da explicação. Ou seja, o problema da ira é um problema sério, porque a ira é idolatria. A pessoa ficar nervoso é idolatria. Dizem nossos sábios que a pessoa que fica nervoso, ele quebra utensílios. Mulher que quebra um prato porque ela está nervosa, ela quer fazer um barulho, tipo, todo mundo vê que ela está muito nervosa, que a coisa é muito grave. Nossos sábios chamam isso, dizem que ela está fazendo sacrifício para a idolatria. Quer dizer, o fato dela ter ficado nervosa é idolatria, o fato dela ter quebrado os utensílios são sacrifícios para a idolatria. Quer dizer, aquele prato foi um sacrifício para a idolatria, assim dizem nossos sábios. Por isso a gente sempre que precisa ficar nervoso para corrigir alguma coisa, a gente tem que ir por fora, falar, olha, por fora, de acordo com o nível da pessoa que a gente está falando. Se a criança vai pular do 10º andar, você tem que dar um berro, mas por dentro está cheio de amor para dar. Agora sim, Deus me livre, tem casos que é o contrário, se você berra aí que a criança cai, quer dizer, aí tem que falar fofinho, tudo. Falar: olha, filhinho querido, vem aqui, o papai vai te dar uma balinha, que a criança está muito próxima ao abismo, e se você dá um berro aí que ela cai. Mas com o adulto não funciona. Dizem nossos sábios que a geração que o Mashiach chega não tem torrerá. Quer dizer, se você dá uma bronca em alguém, você está causando o efeito contrário. Então, por causa disso, na nossa geração não adianta ficar bravo com a pessoa por fora e cheio de amor para dar por dentro. Fica bravo com ele por fora, aí que ele não vai fazer nada. Aí que dá uma buzinada atrás de alguém, aí que ele vai desligar o carro e vai falar para você: agora sobe nas paredes. Então, conclusão, não podemos ficar bravos. Até Moshe Rabbeinu, que era o maior de todos os profetas, ele ficou bravo, e a Torá viu isso 3 vezes de maneira muito grave. Então, se até o maior de todos os profetas, quando ficou bravo, Deus me livre, então quanto mais nós. Esse tema é muito delicado e importante. Então nós vamos continuar falando sobre isso, agora que a nossa parashá toca nesse assunto. Chegamos ao nosso centro da cultura judaica, chegamos com atraso muito grande.
problema assim, não tinha trânsito e mesmo assim atrasei, quer dizer, não é? Eu já há 63 anos aqui, a gente já tá, então chegamos ao nosso Centro da Cultura Judaica, graças a Deus. Está aqui o nosso Hillel, o Tzadik, diretor das diretoras. Mostra para eles um pouco aí o nosso Centro da Cultura Judaica. Oh, Baruch Hashem, Shalom. Aqui é o nosso Centro da Cultura Judaica. Estamos ainda concluindo as obras. Ainda tem muito o que fazer. Aqui é a nossa sala de estudos. Ali a diretora. Pronto para gravar mais uma aula para vocês, com muito amor e carinho no coração. Amém. E agora, o principal. Vocês. Muito obrigado, tudo de bom, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom. Becolto.